Olá, saudações, namastê, axé, shalom, optia. Tudo bem com você, ser magnífico? Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino, sacerdote da Ordem Mística do Rei Salomão, mestre em Reiki. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre o Manual de Introdução para Terapeutas Holísticos. Mas antes, curta, se inscreva e compartilhe o nosso canal, Magno Constantino. Aqui você encontra os mais variados conteúdos de magia, bruxaria, paganismo, orixás, quimbanda, oráculos e muito mais. Eu agradeço a sua presença aqui neste curso. Deixe o seu like e também as suas dúvidas e comentários aqui na descrição do vídeo. Área de atuação. No que se refere ao campo de atuação do terapeuta holístico, há uma tendência a acreditar que terapeutas holísticos pretendem substituir médicos na prática da medicina. E isso não é verdade. O médico tem um campo de atuação, enquanto o terapeuta holístico tem outro. Um não exclui nem substitui o outro. Ao contrário, ambos se complementam. Ao falarmos em terapias holísticas, não devemos designá-las de terapias alternativas, pois esse termo causa a falsa impressão de que são substitutas dos tratamentos médicos convencionais, de que são alternativas a eles. Um termo mais correto a utilizar seria terapias naturais ou terapias holísticas, tendo sempre em mente que, antes de qualquer coisa, as terapias naturais e holísticas visam o equilíbrio do organismo com técnicas não invasoras nem agressivas e, por essa razão, constituem uma medicina muito mais preventiva do que corretiva, ou, em outras palavras, um indivíduo com a doença crônica deve ser submetido a tratamentos médicos convencionais, ficando a cargo das terapias naturais o tratamento de prevenção daqueles que ainda não manifestam sintomas de doença crônica ou degenerativa. O papel do terapeuta, portanto, é conscientizar os seus clientes da extrema necessidade de ter hábitos saudáveis, orientando-lhes a alimentar-se corretamente, praticar exercícios físicos regulares e ter relações saudáveis com as pessoas de seu convívio. Pode também ensinar-lhes técnicas de respiração e relaxamento. O terapeuta holístico pode utilizar todos os tipos de técnicas, sejam elas naturais, alimentação, fitoterápicos, remédios, ortomoleculares, florais e também os de contato, massagens, drenagem linfática, os de energização, cromoterapia, reiki, ou outras que contribuam para o reequilíbrio do cliente, quer seja físico, mental, emocional, espiritual ou energético. Os cursos de formação livre em terapia holística, bem como todos os cursos livres, são amparados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, pelo Decreto Federal 2.494/98 e o Decreto 2.208, de 17 de abril de 97, e não dependem da autorização dos órgãos de educação para serem oferecidos. O artigo 28 diz: a liberdade de ensinar e de aprender decorre naturalmente da liberdade de inventar e criar e divulgar. Aliás, aprender e ensinar não são apenas direitos, mas também deveres. E, paralelamente, ensinar é pôr a cultura em comum, e não apenas a cultura já catalogada e arrumada do passado, mas também
a cultura em estado de criação e de busca. E numa época em que o ensino oficial é constante e justamente posto em causa, é preciso que novas formas de ensino possam procurar, ensaiar e inventar. E se queremos que o lugar da cultura seja a comunidade, temos de defender um ensino livre, onde nenhuma iniciativa seja desperdiçada. E o artigo 29 afirma: é garantida a liberdade de aprender e ensinar. Vale ressaltar a importância do profissional de terapia holística está em constante desenvolvimento e busca por conhecimento, não apenas na área da sua técnica, fazendo também cursos de especialização e aperfeiçoamentos periódicos, participando de seminários e palestras, visando estar sempre atualizado e cada vez mais preparado para essa delicada tarefa que lhe foi confiada, a de lidar com vidas, promover a saúde física e mental, contribuindo assim para o bem-estar daqueles a quem cuida. As leis. O Ministério do Trabalho regulamentou a ocupação de terapeuta holístico sob o CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, número 3221-25, definindo as suas atividades. Em maio de 2006, o Ministério da Saúde integrou as terapias holísticas no SUS com a Portaria 971, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, PNPIC, no Sistema Único de Saúde. O artigo 3 da Lei 5.471 diz: as modalidades terapêuticas adotadas através do Programa de Terapia Natural deverão ser desenvolvidas por profissionais devidamente habilitados e inscritos nos respectivos órgãos de classe municipal, estadual ou federal. Diante de todo o exposto, não há dúvida de que a atividade de terapeuta holístico é válida, reconhecida e em iminente desenvolvimento, devendo ser praticada por profissionais cada vez mais qualificados e amparados por entidades de regulamentação, uma vez que não exista um Conselho Federal de Terapia Holística, nem tampouco conselhos regionais. Princípios fundamentais do terapeuta. Trabalhará para a promoção do bem-estar do indivíduo, da coletividade e do meio ambiente, segundo o paradigma holístico, ou seja, na totalidade. Manterá constante desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, ampliando seu conhecimento científico, técnico e ético através de supervisão, terapia, cursos e similares, estando a par de todas as atualizações de sua área, além de ser um eterno estudioso das ciências humanas. Usará em seus trabalhos métodos os mais brandos e naturais possíveis, buscando catalisar o autoequilíbrio da pessoa atendida, despertando-lhe os seus próprios recursos. Orientar-se-á no exercício da sua profissão pela Declaração dos Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Direitos do terapeuta. Exercer a profissão de terapeuta holístico sem ser discriminado por questões de raça, religião, sexo, nacionalidade, cor, opção ou orientação sexual, idade, condição social ou situações afins. Utilizar-se de técnicas que não lhe sejam vedadas ou proibidas por lei federal, podendo ser, inclusive, fazer o uso de instrumentos e equipamentos não agressivos, pêndulos, aurime, lanternas, bastão, atlantes e outros, bem como
produtos cuja comercialização seja livre, além de orientar a pessoa atendida através de aconselhamento profissional. Recusar a realização de trabalhos terapêuticos que, embora sejam permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência e ética. Suspender ou recusar atendimentos individuais ou coletivos se o local não oferecer condições adequadas ou se não houver remuneração condigna, ou ainda, se ocorrerem fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com a pessoa a ser atendida, impedindo o pleno exercício profissional. Responsabilidades gerais do terapeuta. São deveres do terapeuta holístico assumir apenas trabalhos para os quais esteja apto tecnicamente e legalmente, zelar pela dignidade da categoria, recusando e indicando situações onde a pessoa atendida esteja sendo prejudicada. Ao terapeuta é terminantemente proibido usar títulos e outras especialidades profissionais ao qual não possua, efetuar procedimentos terapêuticos sem o esclarecimento e conhecimento prévio da pessoa atendida ou de seu responsável legal, desrespeitar as pessoas sob os seus cuidados profissionais, aproveitar-se de situações decorrentes do atendimento terapêutico para obter vantagens não éticas, físicas, emocionais, financeira ou religiosa, quebrar o sigilo do seu paciente sob qualquer circunstância, interferir na vida do seu cliente sem o conhecimento dos mesmos, atendimento de clientes menores de 18 anos sem a presença dos pais ou responsáveis, ou se houver a autorização escrita dos mesmos, devendo a autorização permanecer guardada. Intervir em qualquer tratamento de saúde com outros profissionais. Este não deve ser interrompido, pois a terapia holística é sem contraindicação e bem como qualquer outra forma de tratamento. E ela casa, com qualquer outra forma de tratamento. Caso a pessoa atendida esteja tomando algum medicamento, a decisão de suspender ou continuar a usá-lo compete exclusivamente ao médico que a receitou, e não ao terapeuta. Este simplesmente poderá recomendar o acréscimo de algum produto natural como complementação ao seu trabalho. Aplicar técnicas quiropráticas em áreas inflamadas ou lesões crônicas sem a autorização por escrito do médico responsável, ou aplicar quiropraxia sem estar plenamente confiante nas suas manobras. Massagear áreas do corpo do cliente que estejam com lesões, feridas, pós-cirúrgico, principalmente ocular, ou fragilidade óssea. A utilização do termo paciente, pois designa a pessoa que se submeteu a uma cirurgia ou está hospitalizada. Na terapia holística, o recomendável é cliente, pois, por definição, traduz-se no indivíduo que confie em seus interesses habitualmente a uma pessoa. Ministério do Trabalho e Emprego. Atividade inerente ao terapeuta holístico. Sugerimos que acesse o site www.mtecbo.gov.br. No campo de pesquisa, digite 3221-25 ou terapeuta holístico e baixe a tabela de atividades em versão PDF, imprima e leia com atenção, procurando estar sempre de acordo com as exigências normativas do Ministério do Trabalho
e emprego. Cuidados a serem observados. Primeiramente, é imperativo que seja evitado a utilização de práticas de cunho religioso, como rezas, orações, simpatias e afins, no desempenhar da sua prática terapêutica, por se tratar de atos de fé e não de ferramentas que compõem o arsenal terapêutico das técnicas de terapias naturais e holísticas. Devemos observar que a cada dia as terapias holísticas deixam o campo do conhecimento popular e passam para o sítio da medicina bioenergética e das práticas de promoção de saúde e de qualidade de vida, devidamente reconhecidas e respeitadas no meio científico vigente, como a exemplo da fitoterapia, que recentemente foi regulamentada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É fato que o misticismo existe e permeia todas as coisas nesse universo do qual fazemos parte. Todavia, o bom profissional deve saber diferenciar a técnica da crença e a razão da fé. O profissional que erroneamente insistir em descumprir essa norma de conduta, deve saber que está voluntariamente se colocando em uma posição de risco, pois o mesmo a qualquer tempo poderá ser enquadrado nos artigos 283 e 284 do Código Penal, charlatanismo e curandeirismo. Outra coisa que acontece erroneamente é o fato de convencionar como doutor. Todo profissional médico ou de outras áreas da saúde, como psicólogos, fonoaudiólogos e demais, pior ainda, quando empregado para advogados e outros profissionais. Esse costume popular expressa completa ignorância quanto à formação acadêmica de um profissional nas áreas da educação. Doutor é todo aquele profissional que cursou pós-graduação stricto sensu em doutorado. Assim como mestre é todo aquele que cursou a pós-graduação em mestrado. E bacharel, da mesma forma, é todo aquele que cursou o bacharelado. E especialista, por sua vez, o que fez as suas especializações lato sensu. O médico que cursou apenas faculdade de medicina não é doutor, e sim médico. Não é difícil ver profissionais de diversas áreas se apresentando como doutor, inclusive em materiais de divulgação como cartões de visitas, prospectos e outros. Já vimos inúmeros cartões de visitas de nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas que diziam doutor fulano de tal, o que é um erro. Erro esse que o terapeuta holístico não deve incorrer, pois as demais profissões da área da saúde possuem conselhos que a regulamentem e defendem. Já se estabeleceram, deixaram de ser uma ameaça à classe médica, tendo a terminologia se tornado popular, passando para a esfera do direito adquirido e, mesmo assim, não é difícil ver esses profissionais recebendo visitas de fiscais do CFM, Conselho Federal de Medicina, sob acusação de falso exercício da medicina, e que dirá os terapeutas holísticos que cometerem também esse deslize. Existe uma dificuldade de aceitação por parte de outros profissionais da área da saúde com relação às terapias holísticas, o que se torna até compreensível, uma vez que o ser humano é muito relutante a novidades e transformações. A terapia holística está em foco. Muitos colegas são perseguidos por esse motivo. Utilizar o título DR, doutor, é no mínimo imaturidade que poderá gerar sérios problemas futuros. Mantendo essa mesma linha de raciocínio, então vamos aprofundar um pouco mais. Terapeuta não tem consultório, e sim espaço terapêutico. Terapeuta não usa receituário, e sim bloco de orientação terapêutica.
Terapeuta não deve utilizar a palavra doença, mas sim disfunções, substituindo frases como, por exemplo, tratamento de doenças circulatórias por tratamento de disfunções do sistema circulatório. Não deve empregar a palavra cura, pois a classificaria como curandeiro, uma vez que cura é subjetivo e ninguém pode garantir que consegue curar outro, nem mesmo os médicos. Ao invés disso, empregamos as palavras equilíbrio ou melhoria dos sintomas. Terapeutas não fazem diagnósticos, e sim diagnoses. Terapeutas não têm pacientes, e sim clientes ou utentes. Terapeutas não prescrevem, eles indicam, eles orientam e, sobretudo, em hipótese alguma, empregar a palavra medicamento, que até mesmo por uma questão de semântica sugere a presença de um médico, podendo substituir medicamento por remédios, extratos ou essências. São cuidados simples, mas quando bem observados e seguidos, podem evitar complicações desnecessárias. Aqui segue uma tabela com os termos. Eu sugiro que você dê um print e imprima ou anote no seu caderno. Bloco de orientação terapêutica e carimbo. O bloco de orientação terapêutica deverá ser confeccionado em gráfica, segundo o modelo proposto. O diâmetro 15 cm de largura por 21 de altura. As fontes, tipo da letra, evite utilizar fontes muito artísticas ou desenhadas, visando dar um ar mais sóbrio para o bloco. Por esse motivo, as fontes sugeridas é a Calibre, Arial, Times New Roman e outras similares. A cor das letras, evite cores muito chamativas como vermelho ou rosa, e ainda cores muito claras como amarelo ou verde claro. O ideal é utilizar cores fortes como preto, azul marinho, verde musgo e similares. A confecção do carimbo é simples, uma vez que o mesmo é um produto confeccionado por profissional qualificado. Sendo assim, basta que você informe o conteúdo do que você quer escrito no seu carimbo e caberá ao profissional as diagramações. Evitem letras muito desenhadas ou artísticas. Escolha sempre letras tradicionais e de fácil compreensão. O ideal é um carimbo de 2 linhas e o conteúdo deverá ser escrito o seu nome, pode abreviar, e logo abaixo deverá constar terapeuta holístico. E no caso de mulher, terapeuta holística. Aqui segue um exemplo. Todo o material deste estudo é baseado em um resumo com algumas adaptações da Sociedade Despertalista do Brasil, Manual de Conduta do Terapeuta Holístico Despertalista, segunda edição, Rio de Janeiro, 2010. Gostou da nossa aula? Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino. Muito obrigado por sua presença e participação. Somos gratos por sua existência. Deixe os seus comentários, as suas dúvidas, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo encontro.